Europeia diz que está em conversas com a Moderna sobre a vacina já desde o meio do ano e que muito em breve esse acordo deve ser finalizado. Uma fonte, ligada às negociações revelou que a União Europeia deve comprar cada dose por até $25, que é um pouquinho mais caro do que os Estados Unidos, por exemplo, vão pagar, que é $15 por dose. A EMA, que é a Agência de Medicamentos Europeia, como se fosse a nossa Anvisa, aí do Brasil, é a agência que regulamenta tratamentos e medicamentos aqui, também disse que já está fazendo revisão continuada, revisão em tempo real dos dados já divulgados da Moderna. Isso é feito para acelerar, a aprovação e a regulação da vacina para uso nos países membros do bloco europeu. Além da Moderna, a União Europeia já tem acordos fechados com a AstraZeneca, que é a vacina aqui da Oxford, com a francesa a Sanofi e com a Johnson & Johnson. E também, essa semana, deve finalizar um contrato para compras das vacinas da Pfizer, que na semana passada também anunciou um grande índice de eficácia. Além disso, hoje também a Comissão Europeia anunciou que deve fechar um acordo para compra de doses da CureVac. São 400 milhões de doses, que é uma empresa de biotecnologia alemã que inclusive recebeu financiamento da União Europeia para as pesquisas da vacina. Carla. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, como recebeu aí esses dados da Moderna, Denise? A OMS acabou de se pronunciar, então essa notícia quentinha que acaba de sair. O diretor-geral Tedros Adhanom disse que é claro, que são notícias encorajadoras, mas que não é tempo de sermos complacentes com a pandemia, Então, apesar de haver toda essa boa perspectiva, não só hoje com a Moderna, mas semana passada também com a Pfizer, ele disse: temos que tomar cuidados, porque estamos muito preocupados, principalmente com casos, que estão sendo registrados em países aqui da Europa e das Américas. E ele disse que o melhor jeito de enfrentar a pandemia não é colocando em lados opostos o salvamento de vidas, as medidas de prevenção com a economia. Ele disse que essas duas coisas andam juntas. O melhor jeito de reabrir a economia é derrotando a pandemia, melhor jeito de reabrir a economia é, como eu disse, derrotando a pandemia. Então foram essas as palavras que ele falou. E também foi revelado hoje que entre os funcionários da OMS houve ao menos 65 casos de infecção, Um dos repórteres perguntou isso na coletiva e foi dito então que também houve um surto, ali dentro do quartel, da sede da OMS em Genebra. Carla, bom, além disso, mais uma última informação. O mercado financeiro, as bolsas reagiram muitíssimo bem hoje com as notícias da Moderna, assim como já tinham reagido bem também na semana passada com as notícias da Pfizer. O índice pan-europeu Stoxx, que é um índice que reúne várias empresas sediadas na União Europeia, teve a melhor alta, ao longo do dia, melhor volume de negócios em 8 meses e acabou fechando em alta de 1,32%. Aqui em Londres, a bolsa fechou em 1,66%. Analistas dizem que quanto mais houver notícia de vacina sendo desenvolvida e vacina se mostrando eficaz e segura, mais os investidores vão se sentir otimistas para colocar dinheiro no mercado, para apostar que a economia vai se reerguer a partir do ano que vem. Carla, é com você. Otimistas todos, não só os investidores, todos nós. E Denise, mas você falou em última informação, mas ainda tem uma também, que o Boris Johnson está em isolamento, Ele está em isolamento. Ontem foi divulgado que Boris Johnson teve contato com um parlamentar do próprio Partido Conservador que testou positivo para a Covid-19. Isso aconteceu na quinta-feira. E aí, aqui no Reino Unido, existe o aplicativo do Sistema Público de Saúde que monitora os contatos, Então, todos os lugares que a gente vai, você faz um check-in com esse aplicativo e ele monitora quem estava nesse mesmo local, naquele mesmo horário, aquele mesmo dia, justamente para ver se tinha alguém ali a menos de 2 metros de você que depois testou positivo. Foi isso que aconteceu com o primeiro-ministro. Então, durante uma reunião de trabalho na quinta-feira, um desses parlamentares testou positivo posteriormente e o Boris Johnson recebeu o aviso no aplicativo. Então, ele se auto-isolou. E aí muita gente se pergunta, falou, mas como assim? O primeiro-ministro Boris Johnson já teve a Covid, inclusive ele ficou em estado grave, no fim de março, em abril chegou a ser internado na UTI. A questão é a seguinte, a orientação aqui do governo britânico não importa se você teve
teve a Covid. Se você receber esse alerta do aplicativo, você deve se isolar igualmente, porque existem algumas questões, né? Primeiro, a mais importante delas é que existem alguns casos de reinfecção. Então, não está muito claro ainda, né, se a gente pode se reinfectar ou não pelo novo coronavírus. Segunda questão, esse vírus que o parlamentar estava contaminado pode ser uma mutação, então pode ser um vírus diferente do que infectou Boris Johnson ali no começo do ano, né? Então, isso também é uma questão importante. Então, a orientação é essa, ele também tem que dar o exemplo, né? Porque se todo mundo que teve ou achar que teve, né, a Covid-19, que tem muita gente que achou que teve, não respeitar o auto-isolamento, a coisa não funciona. Então, Boris Johnson está isolado por 14 dias, sem sintomas, se sentindo muito bem, segundo ele. É com você, Carla. Denise, quem te viu, quem te vê, né? Boris Johnson, que no começo até achava que poderia ser um contágio que atingiria os cidadãos sem maiores consequências, chegou a defender a imunidade de rebanho e tudo, aprendeu ali porque realmente ficou em estado grave, como você disse, e agora está obedecendo direitinho lá todas as ordens do sistema de saúde britânico. Muito obrigada pela sua participação aqui, Denise Odorici, diretamente de Londres.